Sejam bem-vindos a mais um encontro do Clube de Estudos do Tarô do Osho. E voltamos à nossa saga de estudos dos arcanos menores. A gente já tem uma playlist completa dos arcanos maiores do Tarô de Osho. E a gente começou agora os arcanos menores, o naipe de água. E espero que vocês estejam curtindo esse estudo. Eu sei que não se encontra muita coisa sobre esse tarô por aí. E eu venho com toda boa vontade dedicar o meu tempo aqui de estudá-lo junto com você, junto com vocês. Estava um pouquinho ausente, mas voltamos. Porque a vida tem demandas e a gente precisa priorizar as coisas que a gente vai dar a nossa atenção. E ainda bem que voltei, porque hoje a gente vai estudar sobre uma das cartas que é uma das mais lindas que eu acho desse tarô, que é a carta da amistosidade. Já convido você a deixar o seu comentário, deixar o seu like. Se você curte tarô, se você estuda tarô, dá uma olhadinha nos meus produtos aqui. A gente tem um curso de tarô, logo mais a gente vai ter um curso de baralho cigano e uma mentoria especial para quem já é tarólogo e quer entender mais como aperfeiçoar, melhorar o seu atendimento de tarô. Tudo aqui no link aqui embaixo para você conhecer um pouco do meu trabalho e também as minhas sessões de tarô e sessões de terapia. Vamos lá, quem já acompanha sabe como funciona, né? A gente vai olhar um pouquinho para a carta e a gente vai fazer a leitura aqui do livro com os comentários de pensamento, fluxo de pensamento que vierem nesse momento de leitura. Então, vamos olhar um pouquinho para a carta. Essa é uma carta que tem duas árvores. Belíssimo, né? Já falou aí de natureza, amistosidade. Engraçado que essa carta é o 2 de copas, 2 de água, no caso do baralho do Osho, mas é uma carta que fala de amor, que fala de entrega, que fala de simultaneidade de sentimentos, igualdade nos sentimentos, né? O que um sente pelo outro é igual, é recíproco. E aqui no tarô de Osho a gente tem duas árvores. A gente tem uma árvore mais rosada e uma árvore mais amarelada, com as suas folhinhas, né, coloridas aqui, as folhinhas um pouquinho no chão, um azul no céu, um verde na terra, e aqui temos as misturas, a mistura das duas árvores, né? Elas se encontram aqui em cima e provavelmente elas se encontram nas raízes também, tá? Isso é importante porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso na nossa leitura, desse encontro entre dois seres inteiros aqui, né? Essa árvore, ela tem suas raízes, ela tem as suas folhinhas, cada uma tem a sua, mas elas se encontram de alguma forma e elas se nutrem uma a outra de alguma forma. Vamos lá para a leitura, vamos ver o que essa carta nos fala. Você sabe o que é amizade? É a mais elevada forma de amor. No amor, fatalmente, há algum desejo. Na amizade, todo desejo desaparece. Na amizade, não resta nada de grosseiro. Ela se torna absolutamente sutil. Não se trata de usar o outro, não se trata sequer de precisar do outro. Trata-se de compartilhar. Você tem muito e gostaria de compartilhar. E a quem quer que esteja disposto a compartilhar com você a sua alegria, da sua dança, da sua música, você ficará grato. Você se sentirá obrigado. Não que ele esteja obrigado em relação a você. Não que deva sentir-se grato a você por ter lhe dado tanto. Um amigo nunca pensa dessa maneira. Um amigo sempre se sente grato
aquelas pessoas que permitem a ele amá-las, dar a ele, elas, o que quer que ele tenha. Já, já traz aqui uma reflexão sobre a amizade, né? Claro que ele está falando de uma amizade genuína, num lugar de presentear genuíno, né? Dessa amizade ser um lugar de presentear, presentear com a sua alegria, presentear com a sua dança, a sua vida, a sua festa, a sua celebração, presentear o outro com o que você tem de melhor. E a outra pessoa se sente grata. E você também se sente grato pela pessoa receber. Não uma obrigação, não como uma obrigação de se sentir grato, mas apenas como uma troca mesmo, uma energia de troca, né? Uma gratidão genuína. E aí ele faz essa diferenciação da amizade para o amor, né? Ele fala que o amor ele tem desejo, ele tem quereres, ele tem vontades, a amizade não. É tudo desinteressado. Vamos continuar. Amor é ganância. Você ficará surpreso ao saber que a palavra inglesa love, amor, vem de uma palavra sânscrita. Love, love. Quer dizer ganância. Como love, eu acho que se pronuncia assim, posso estar equivocada, mas me perdoem aí. Como love se torna love. É uma história estranha. Em sânscrito é ganância. A raiz original quer dizer ganância. E o amor, do modo como o conhecemos, não passa de ganância mascarada de amor. Ganância às ocultas. Fazer amizades com a ideia de usar as pessoas é caminhar em falso desde o começo. A amizade deve ser um compartilhar. Se você tem alguma coisa, compartilhe. E quem quer que esteja disposto a compartilhar com você é um amigo. Não é uma questão de necessidade. Não é uma questão de quando você está em perigo, o amigo precisa vir ao seu socorro. Isso é irrelevante. Ele pode vir, pode não vir, mas se ele não vier, você não terá nenhuma queixa. Se ele vem, você é grato, mas se ele não vem, tudo bem. Vir ou não vir é decisão dele. Você não quer manipulá-lo, não quer fazê-lo sentir culpado, não vai guardar nenhum rancor ou mágoa. Não vai dizer a ele: você não apareceu quando eu precisava. Que espécie de amigo é você? A amizade não é algo que pertença ao mercado. A amizade é uma daquelas raras coisas que dizem respeito ao tempo e não ao mercado. Mas, se você não tem consciência desse tipo de amizade, então precisa aprender. E aí, ele também pontua aqui a diferença de uma amizade genuína para uma amizade que é troca, né? É mercadoria. Amizade não pode ser mercadoria. Eu achei tão interessante, eu já li isso aqui não sei quantas vezes, mas eu sempre esqueço. E ele fala da raiz da palavra amor, que vem do sânscrito, né? Na palavra inglesa, amor, que vem do sânscrito e significa ganância. E ganância o que é? A ganância, ela nasce do quê? A ganância, ela nasce da necessidade, da falta. Quando você acredita que te falta alguma coisa, você vai criar a ganância e aquilo que você diz que te falta, você quer aquilo com toda a sua força, você quer aquilo para você, você quer dominar aquilo. Por isso que é um aspecto, né, do amor, do amor meio turvo, seria esse apego. E apego também é um aspecto da ganância. Que a ganância, ela é aquilo que eu quero só para mim, porque vai me faltar, então que eu tenha e você não.
É tipo isso, mais ou menos, né? Então, é interessante perceber essas nuances das palavras, das raízes das palavras, né? E quando a gente fala da gratidão, para mim, no meu ponto de vista, a expressão mais genuína mesmo e mais me traz uma energia amorosa não é o amor, é a gratidão. E a gente estava falando de gratidão aqui no texto, né, dessa gratidão genuína. Quando existe uma gratidão genuína e não existe essa cobrança de, você não veio, quando eu precisei, você não veio, quando eu estava aqui, você não fez, não tem essas cobranças. Só tem a gratidão e deixar que o outro faça a escolha dele. E se quiser vir, vem, ótimo. Se não quiser vir, não vem, e ótimo também. E assim vai se fazendo as amizades e as relações baseadas numa gratidão e numa livre pretensão das coisas. Não se espera nada do outro, mas se há algo para compartilhar e a pessoa compartilha isso com você, seja o seu tempo, seja palavras, seja refeições, momentos, isso já é um enorme presente e estamos gratos por isso. E ele fala da falsa amizade, né? Essas falsas amizades que cobram, que querem dominar, que querem controlar. Isso não é amizade, né? Não é uma amizade, é uma amizade de mercado, é uma amizade de troca, né? De mercadoria, de eu te dou uma coisa e vou cobrar de você essa outra coisa. O quanto é que a gente não faz isso nas nossas relações, né? É onde essa carta do dois de copas fica no seu lado negativo, que é quando você dá a sua taça, dá o seu sentimento para o outro e cobra a mesma coisa, ao invés de receber o sentimento que aquela pessoa tem, né? Você dá o amor que você tem por alguém, mas você pode receber com ódio e tá tudo certo, tá tudo bem, porque é o que a pessoa tem para te dar. Você dá a sua alegria e a pessoa pode ser que ela só tenha para te dar a tristeza e a frustração. E você não fica cobrando que ela também esteja alegre como você, né? Você não fica cobrando que a árvorezinha amarela seja rosa, porque ela não vai ser rosa. Ela vai ser da cor que ela é e pronto. Vou continuar a leitura, já tenho alguns parágrafos aqui. A amizade é uma grande arte e não precisa ser dirigida a alguém em particular. Essa é mais uma ideia podre, a de que você deve ser amigo de determinada pessoa. Simplesmente seja amistoso. Antes de criar amizades, crie uma disposição amistosa, desde que ela se torne uma qualidade do seu ser, uma atmosfera que o cerca, de modo que você seja amigável com qualquer pessoa com quem entra em contato. Toda a existência precisa de amigo. Toda existência precisa de amigos. E se você conseguir ser amigo da existência, a existência será a sua amiga 1000 vezes mais. Ela lhe retribui na mesma moeda e multiplica. Ela ecoa você. Se você atirar pedras na existência, terá de volta muito mais pedras. Se atirar flores, virão mais flores. A vida é um espelho, ela reflete o seu rosto, seja amistoso. E tudo na vida vai refletir essa disposição amistosa. E é uma coisa tão interessante, porque esse lugar da amistosidade, ele parece que está se perdendo. Parece que as pessoas, e eu me incluo nisso, né? A gente fica num lugar de competição, de discussão, de separação, quem é melhor do que o outro, quem está certo, quem é errado, e a gente já vai para as relações muito reativos e preparados para o pior, ao invés de sermos amistosos.
né? Eu não vou criar amizade, porque às vezes até a palavra amizade, ela causa uma prisão, mas eu vou ser amistosa com as pessoas. Essa disposição amistosa que ele fala aqui, né? Essa disposição de ser essa pessoa que recebe, que acolhe, é muito copas, gente, é muito copas. Que recebe, que acolhe, que troca, sem cobranças, sem amarras, sem julgamento. E é isso que ele fala quando fala da existência, de você ser amigo da existência. Porque a existência ela vai te dar de volta aquilo que você entrega. Quando ele fala em existência aqui para mim, vem muito essa coisa de a vida, o universo, né? Se você é amiga da vida, a vida vai te retribuir com o que você der a ela. Se você é amigo do universo e sabe que ele é seu amigo, ele vai te devolver aquilo que você entrega. Isso parece ser uma algo transacional, mas não é. É simplesmente um espelho, né? Como ele fala aqui, ó. A vida é um espelho, reflete aquilo que você transmite, mas é aquilo que você transmite na sua energia, na sua essência, não no sua, da boca para fora, nas suas ações, ou parecer que você é uma coisa que você não é. É na sua energia, na sua essência. Dá para você se enganar, dá para você enganar as pessoas, dá para você enganar sistemas, mas não dá para você enganar a existência, não dá para você enganar o universo, não dá para você enganar a vida. É mais ou menos isso. E agora a gente vai para o finalzinho do texto. Talvez ele traga alguma outra reflexão aqui. Você pode ser amistoso com muitas pessoas. Ciúme está fora de cogitação. Não importa que você seja amistoso com 50 pessoas, 10 pessoas, 10 mil pessoas, ninguém se sentirá excluído por você amar gente demais. E a parte dele ficar, é a parte dele ficar cada vez menor. Opa, peraí, acho que eu vou ler novamente. Não importa se você seja amistoso com 5 pessoas, 10 pessoas, 10 mil pessoas, ninguém se sentirá excluído por você amar gente demais. E a parte dele ficar cada vez menor. Isso tem a ver com a ganância também, né? Ao contrário, na, na melhor, na medida em que você é capaz de amar mais gente, a qualidade do seu amor melhora sensivelmente. Portanto, quem quer que você ame recebe mais amor, e o seu amor é partilhado por muitas pessoas. Ele morre se for restringido, fica mais vívido quando é espalhado por uma área extensa. Enquanto maior a área, mais profunda são as raízes. A consciência proporciona a tudo uma transformação. O seu amor não é mais dirigido a ninguém em particular, não significa que você para de amar. Significa simplesmente que você passa a ser o amor, você é amor, o seu próprio ser é amor, a sua respiração é amor, o ritmo do seu coração é amor. Desperto, você é amor. Dormindo, você é amor. E o mesmo vale para tudo o mais. Sua compreensão, sua inteligência, tudo passa pela mesma mudança. Você se torna o centro de toda a existência. O olho do furacão e tudo isso irradia de você e atinge toda pessoa capaz de recebê-lo. Não se trata de amar alguém por determinadas razões, trata-se de um amor que vem simplesmente da abundância. Você tem tanto que precisa compartilhar, precisa irradiar. E não importa quem o receba, você é grato à pessoa. Interessante. E é interessante porque as pessoas podem. As pessoas podem interpretar essa fala aqui de várias formas. Que ele está incitando o poliamor, né? De você não restringir o seu amor a uma única pessoa. Enfim. Mas eu vou fazer a minha interpretação, tá? Na verdade, ele está falando aqui de você ser você.
Quando você é você em essência, você é essa disposição de partilhar, de compartilhar o melhor que você tem. E compartilhar o melhor que você tem, aqui está falando da palavra amor. Você está distribuindo o seu amor para as pessoas. Não tem como você podar a sua essência, limitar essa sua essência para uma única pessoa recebê-la. Né? Não tem como você limitar que só aquela pessoa vai receber. E aí você deixa de ser você. Você fica cortando partes de você, né? Porque nós somos pessoas seres que vivem em comunidades. Há uma necessidade humana de estar em uma comunidade. Mesmo com toda a tecnologia, né, querendo separar a gente, e as gerações mais novas, um pouco mais exclusas, né, de comunidades, mas mesmo assim, na internet, acaba se criando comunidades. Se isso é saudável ou não, não vem ao caso. Mas que a gente necessita de uma comunidade, a gente tem uma necessidade de uma comunidade, o ser humano. E é isso que se trata quando ele fala, para mim, né? É isso que se trata quando ele fala de você transportar o seu amor para os outros, né? Não tem como você dirigir toda a sua essência, todo o brilho que você é, o presente que você é uma pessoa só, mas sim a uma comunidade, mas sim a outras pessoas. E quem chegar até você, você partilha com ela, porque você tem em abundância, você tem a si mesmo em abundância. E a pessoa é grata por você, e você é grata pela pessoa de receber a energia que você é. Né? E é onde tem a imagem da carta. Temos duas árvores, cada uma com as suas particularidades, né? E elas se encontram amistosamente. Uma não cobra a outra, uma não vai prender a outra, uma não vai deixar de ser ela pela outra. Elas têm o encontro delas, elas se encontram aqui, se entrelaçam, trocam, são gratas umas com as outras, aqui também, né, nas raízes, provavelmente, mas elas não estão na ganância de podemos distribuir essa energia que somos para outros seres e ainda assim não vai faltar para ninguém, né? É uma carta muito bonita, fala de amizade, fala de relações e fala das nossas relações com o outro, mas também da nossa relação, porque tem o um aqui, que para ter o dois precisa do um, né? Então, precisa ter essa relação individual para ter uma relação com o outro. E nesse sentido, seria uma relação amistosa. Né? Eu amo muito essa carta. E aí, finalizamos o estudo de hoje, onde essa carta ela sai, ela fala de todos esses pontos interessantes, da necessidade da gente mudar esse aspecto do nosso relacionar com o outro. A próxima carta também vai falar de relações, mas relações que trazem aí um clima de festa, que é a carta da celebração. E aí a gente se encontra no próximo dia de estudo, na nossa próxima encontro de estudos para estudar essa Três de Copas, né? Celebração. Caso você queira também partilhar suas questões e suas reflexões sobre a carta estudada hoje, fiquem à vontade para compartilhar nos comentários. Compartilhe com as pessoas que também amam esse tipo de conteúdo, amam estudos de tarô. E te aconselho a dar uma olhada nas outras playlists que a gente tem aqui no canal, porque a gente tem playlist de outros tipos de estudo de tarô, aulas, estão aí disponíveis gratuitamente. Caso você se interesse, eu vou ficar imensamente feliz de poder compartilhar com você amistosamente a minha energia e receber de você algum feedback sobre, tá? Até nosso próximo encontro.